para uma aula de história geral, onde onde nós vamos entender hoje o procedimento das grandes navegações e rever um pouquinho do que nós vimos na aula anterior e também ver para onde nós iremos futuramente com essas navegações, né? O que é que acontece no mundo todo, inclusive no nosso país, nossa América, foi descoberta aí à toa, como diz, né? Enfim, vamos ver aí o que nós temos do capítulo 4, quando falamos de grandes navegações, vem à mente o seguinte, né? Navegar é preciso, mas navegar para onde e por qual motivo, né? Então, o pessoal navegava pelo motivo econômico, né? Depois foi atrelado a isso o motivo religioso, a igreja também quis participar. A igreja católica deu todo aquele aval, poderia sim, abençoou o navio, enfim e tal. A igreja católica tinha também a intenção de levar a sua fé às regiões mais distantes do mundo, né? Essa era uma das intenções da igreja cristã, quanto que portugueses e espanhóis estavam mais ligados na questão econômica, até porque nós falamos na aula passada, como nós vimos, né, burgueses e reis tinham o mesmo interesse, né? O burguês, ele tinha um interesse econômico, claro, logicamente que ele tinha um interesse econômico. O rei tinha o seu interesse em fortalecer o Estado, né? Fortalecer o Estado, tornar o Estado cada vez mais forte, enfim. Então os dois uniram forças nesse empreendimento, né? Como nós vimos aí na aula passada. O que acontece? O que aconteceu? A burguesia, cansada de pagar tantos tributos à nobreza e tanta falta de unificação, de uma descentralização danada, uma falta de segurança nos seus negócios, a burguesia acaba escolhendo um dos nobres mais fortes, né? Um dos nobres mais poderosos, e chama esse nobre de rei, né? Então, vamos fazer um acordo, a burguesia mais o rei, agora iam criar o Estado, né? Nós vimos isso aí, que o primeiro Estado a surgir na modernidade, no contexto aí, final da Idade Média, Europa, enfim, foi Portugal, né? Portugal lançou mão de um alto investimento em escolas de navegação, e que essas escolas de navegação formavam muitos alunos com muito conhecimento, deixado pelos seus antigos invasores como os árabes. Os árabes tinham um grande conhecimento que acabaram ensinando aí aos portugueses, aos lusitanos, né? Para que eles desenvolvessem aí as chamadas técnicas táticas de alto mar, né? Mas tinha que acabar o medo, né? Tinha que acabar o medo de navegação, navegar. Até porque o mundo, a gente viu que o mundo não era tão assim estranho como o pessoal daquele tempo pensava. Aqui Portugal ficava mais ou menos aqui, né? Ó, mapa mundi. E Portugal poderia muito bem ter vindo por terra, né? Como nós vimos aí na aula passada, mas aí por terra já era um outro problema, que tinha umas cidades italianas aqui que eram meio casca grossa, elas não deixavam a pessoa passar com facilidade, e elas tinham muitas alianças com povos árabes, né? Com turcos, enfim. Então, para evitar tanta guerra, tanto imposto sendo pago, tanto assalto, os portugueses resolveram ter uma ideia interessante, né? Fazer o chamado périplo, né? Périplo africano, né? Périplo africano. Périplo é contorno, viu, gente? Contorno, enfim. Alguns portugueses até conseguiram. Por exemplo, o Vasco da Gama foi o primeiro a chegar nas Índias, né? Mas teve outros como Bartolomeu Dias, que ele veio até aqui, ancorou, né? Enfim, de volta. E Cabral, ele veio até o Brasil, ancorou aqui no Brasil, depois que descansou ele foi para as Índias. A intenção sempre era as Índias, que antigamente era chamado de Índias, mas hoje é chamado de Ásia, né? Nas Índias tinha as famosas especiarias, que o pessoal era louco por essas especiarias, né? Não que gostavam de pimenta para arder a boca, não, é porque eles gostavam de vender essas especiarias. Eles conseguiam comprar um precinho mais camarada, chegando na Europa, eles venderiam por um preço mais, não tão camarada assim, vamos dizer. Os lucros eram exorbitantes, né? E com esse lucro, com esse dinheiro ganho aqui, com a venda das especiarias, eles digamos assim, eles
dividiam o lucro, o resultado de tudo isso com os reis, né, com o Estado. O Estado precisava de moedas, metais preciosos, enfim, ouro, prata, para fazer cada vez mais, para deixar o tesouro de seu reino mais forte, né, deixar o tesouro real mais poderoso, quer dizer, fazendo moedas, enfim, né, organizando aí a riqueza do Estado, do país, né. Então nós vimos também que a Espanha começava também a despontar nesse mundo das navegações, né? A Espanha ela acaba sendo o concorrente de Portugal nessa empreitada, e a Espanha acaba que, não, nós temos também que chegar até as Índias, né? Fomos vitoriosos nas nossas guerras, unificamos nosso país, expulsamos o invasor, no caso os árabes. Os reinos de Castela e Aragão se uniram e formaram um país chamado Espanha. E a Espanha estava aí com o rei Fernando e Isabel à frente dos empreendimentos, né, loucos para se lançar também ao mar, né. Surge um jovem chamado Cristóvão Colombo, como nós já entendemos na aula passada, né. O Colombo ele propõe seus serviços aos reis de Portugal. O rei de Portugal não aceita, a corte portuguesa não quer, né. Então Colombo vai até a Espanha e lança uma proposta de viajar em linha reta. Como o mundo seria redondo, ele ia sair aqui, né, dessa viagem com seu navio, né, depois retornaria para casa com seus 3 navios, vamos dizer assim. O que é que ocorre? O Colombo, viajando em linha reta, acaba chegando aqui, né, nesse pedaço de terra até então desconhecido. O Colombo, pensando que tinha chegado nas Índias, acaba chamando todo mundo aqui de índios, né, os habitantes da região de Índia. Não foi exatamente na América do Norte, não, ele chegou mais aqui na América Central. Então, chamando os habitantes dessa região de índios, Colombo até lançava mão de um apelido, um nome que ia pegar muito, né? O pessoal começou a chamar todo mundo aqui de índio. Colombo morreu pensando que tinha chegado nas Índias, e não foi bem isso, né? Américo Vespúcio acabou corrigindo o erro do nosso saudoso Colombo. Em homenagem ao Vespúcio, o pessoal colocou o nome disso aqui de América, e começou a divisão aqui, né? Começou a confusão, porque começavam a surgir também outros países, como por exemplo a França, né? Um pedacinho da Espanha que se tornou independente, que hoje se chama Holanda, né? Os Países Baixos, e a Inglaterra também começava a aparecer no cenário mundial. Aí acabou o sossego de Portugal e Espanha, né? O jeito foi, para evitar um conflito direto pelo novo mundo, pelas novas terras, espanhóis e portugueses se reuniram na cidade de Tordesilhas, na Espanha, e firmaram um acordo, né? Esse acordo consistia em que mesmo? Esse acordo consistia em dividir o mundo conhecido, né, entre portugueses e espanhóis. Do lado de cá ia ficar sobre o comando e a exploração de Portugal. E do lado de cá ia ficar sobre o comando e a exploração da Espanha. Tá? O nome desse documento assinado pelos dois países e, digamos, legitimado pelo Papa é chamado de Tratado de Tordesilhas. Bom, Tratado de Tordesilhas. Isso serviu exatamente para limitar essa zona de influência espanhola e, digamos, também portuguesa. Então é o seguinte, os países aqui que estavam surgindo, como eu falei para vocês, eles não gostaram muito dessa situação, né? A França, por exemplo, cobrou o Testamento de Adão. Cadê o Testamento de Adão dizendo que essas terras aí foram deixadas para portugueses e espanhóis, né? A Inglaterra também não tão satisfeita assim, mas ela via que tinha um mundo muito grande para ser explorado, né? E ela era muito poderosa, ela nasceu grande, ela nasceu por meio de guerras, enfim. A Inglaterra fez o acordo com Portugal, um acordo de livre cooperação, né? O acordo mais antigo do mundo, foi um acordo bem, já antes mesmo da Inglaterra existir, ali já tinha esse acordo ali entre os bretões e os portugueses, fez esse acordo aí. E com esse acordo Portugal começou a perder sua grande importância, né? Grande país da escola de Sagres, enfim. O fato é que ingleses, holandeses e franceses começaram a praticar a chamada pirataria de Estado, né? A pirataria de Estado, gente, é o que nós podemos chamar de corsários, né?
Os corsários, eles eram piratas que trabalhavam para os reis. Eles iam lá, roubavam navios, afundavam navios, roubavam mercadorias. Chegando lá, dividia tudo com seu rei, né? O seu rei inglês, ou seu rei holandês, ou seu rei francês. Os que trabalhavam por conta própria eram só chamados mesmo de piratas. Piratas imundos, enfim, tal. Então eles gostavam muito da região do Caribe, aqui que é essa América Central, né? E de lá eles ancoravam e saíam por aí assaltando navios. Então entenda uma coisa, quando é contratado por um governo qualquer, eles eram chamados, ladrõezinhos aqui eram chamados de corsários, mas quando os ladrõezinhos trabalhavam por conta própria, eram chamados de piratas, né? É uma prática comum aí no finalzinho da Idade Média, no comecinho da Idade Moderna, em que os países começaram a investir pesadamente nesse tipo de prática. O nosso material didático, nosso livro didático, nós nos mostra muito bem aqui a questão da navegar é preciso, na página 38, onde nós vamos colocar aqui as situações que foi possível que Portugal saísse na frente. Por exemplo, Portugal tinha uma situação geográfica privilegiada, situado na parte mais ocidental da Europa. Quer dizer, Portugal ele ficava no litoral, um grande litoral ali na parte mais ocidental, próximo ao mar, então só sobrava mesmo um mar para Portugal investir, né? A burguesia mercantil era forte, graças ao comércio realizado no Mediterrâneo e no Mar do Norte. E os portugueses desde cedo tinham essa vocação para o mar, né? E para o comércio marítimo. A centralização monárquica, com a Revolução de Aves, no século IV, ascendeu ao trono Dom João I, que favoreceu a burguesia e seus interesses. Como eu falei para vocês, burguesia mais rei igual a Estado Nacional, né, gente? Então, a Revolução de Aves foi quando os portugueses reuniram aqueles nobres em torno de um interesse comum, aquela burguesia em torno de um interesse comum, e assim nasceu o primeiro reinado da Europa no século XIV. Foi com o reinado de Dom João I. Tá bom? A expansão marítima, como nós percebemos aqui, era uma febre mundial. Você, por exemplo, achar um outro continente seria como achar um outro planeta hoje com habitantes, com recursos naturais, com muita riqueza. Seria o máximo achar isso. E essas viagens marítimas é como viagens espaciais hoje em dia. É uma coisa muito incerta, ninguém tinha certeza de nada. O mar era tenebroso, quer dizer, todo mundo temia aquela viagem ao mar, né? Os portos eram um lugar de especulação, né? É como a NASA hoje. A NASA esconde segredos. Naquele tempo lá, século XIV, os portos escondiam segredos. Todo mundo ficava especulando. Será se fulano vai enfrentar monstros marinhos? Será se a Terra sendo plana, esses navios vão cair no abismo sem fim? Então, era todo tipo de especulação. Como são os habitantes daquele novo mundo que o pessoal encontrou? Será se eles são gigantes, ciclopes? Será se são monstros terríveis? Será se tem sereias por lá? Então, todo tipo de especulação a moçada buscava nesse mar tenebroso, né? Aqui nessa parte aqui dos desbravadores, foi exatamente os corajosos portugueses, né? Que começaram aí a sua empreitada, nesse chamado mar tenebroso. Quando falar em mar tenebroso, quer dizer, é aquele mar misterioso, aquele mar que todo mundo tinha medo naquele tempo. É como hoje todo mundo tem medo de ir para Marte achando que tem vida lá. Estão procurando, eles procuram vida, né? Enfim, da mesma forma era isso. Só que na intenção de saber que nas Índias já haviam, digamos assim, as especiarias, eles já tinham um objetivo claro e certo para onde é que eles queriam ir, né? Exatamente o périplo africano é exatamente isso. O périplo africano é dar a volta no continente africano até chegar às Índias, né? O Colombo foi direto, o Colombo foi logo de boa, foi logo direto, enfim. Nesse mapa da página 39, vocês prestem bem atenção a esse mapa, essas setas, tentem interpretar essa imagem, porque é preciso interpretar imagens, viu, gente? Essa linha vermelha, por exemplo, alguém da linha vermelha conseguiu dar a volta ao mundo, ó. Ele saiu daqui, ele fez o périplo da América do Sul, seguiu direto e conseguiu sair bem aqui, ó, sabendo que o mundo é redondo. Quem foi que fez isso? Foi o Fernão de Magalhães. O Fernão de Magalhães chegou morto e cansado com a língua de fora, porque tinha feito essa viagem imensa que Colombo sonhava em fazer. Olha só que interessante, ele fez, ele conseguiu. Na linha azulzinha, quem fez essa linha azul? Parando no Brasil, olha que interessante. 1500 ele parou no Brasil. Depois de lá foi para as Índias. Quem será? Vamos ver aqui, ó. Viagem de Cabral.
Viu, ó? Então, é um mapazinho bem interessante que você vai percebendo as setazinhas, a direção de cada uma delas, e você vem aqui na legenda e vê quem foi que fez essa viagem. A primeira viagem de Colombo foi essa daqui, ó. Colombo foi até a América Central, chegou aqui em São Salvador, enfim, achando que tinha chegado nas Índias. Depois voltou para a Espanha. Um monte de plantas diferentes, mas não achou nenhuma especiaria, né? Nós temos aqui também, falamos, essa parte aqui, por exemplo, ó, essa aqui a gente vai falar depois, a gente fala na próxima aula, que são os navegadores. Essa daqui é a parte da partilha do mundo, porque a Espanha é um país que começou também como segundo lugar, mas não quer dizer que ela ficou em segundo para sempre. A Espanha tem grandes avanços, já começou também um país bem desenvolvido nessa questão marítima, tanto é que o mundo foi partilhado entre portugueses e espanhóis, né? Antes de surgir os países mais problemáticos aí que estavam aparecendo, que eram Inglaterra, França e Holanda, esses países aí dominavam o mundo, Espanha e Portugal. Como fosse China e Estados Unidos hoje, né? Eles dominavam realmente aquele pedaço. Na próxima aula a gente vai ver sobre as consequências dessas navegações, né? A gente vai ver aqui, nós temos aqui o Tratado de Tordesilhas, esse pequeno mapa. Nós temos aqui nas colônias, toda manufatura vinha de metrópoles. A gente vai saber o que é colônia, tá bom, gente? A gente vai descobrir o que é colônia, a gente vai ver o que é isso. A gente pensa que sabe, mas veja bem, colônia tem um detalhezinho que a gente precisa aprender. A colônia de exploração, a colônia de povoamento e a colônia mista, que é os dois modelos juntos, né? A gente vai ver tudo isso aí. A gente vai, para futuramente nós vermos o exercício, vai uma atividade digitada para casa, e vocês vão responder essa atividade digitada, que eu vou ajudar vocês a dar umas dicas a respeito dela nas próximas aulas, tá bom? Então por hoje é só, espero que vocês tenham compreendido que navegar é preciso. Se antes o povo navegava com navios, hoje e futuramente, provavelmente o pessoal navegue com naves espaciais, né? Pois é, gente, bom dia, saúde a todos, grande abraço do tio, até a próxima.